Estou de volta no Vida Saudável aqui no YouTube. O último vídeo que eu postei já faz 1 ano e meio, quando estava lá no final da faculdade, e desde então eu simplesmente desapareci daqui. Mas agora eu vou contar tudo o que eu estava aprontando durante esse sumiço. No finalzinho da faculdade eu consegui ainda fazer um vídeo para vocês contando um pouco sobre como eram os meus estágios, que eu passei por diversos setores e qual que eu estava gostando mais. Mas assim que terminou a faculdade, eu já emendei com as preparações de como eu iria atender no meu consultório. O meu ideal como nutricionista, como profissional, sempre foi oferecer um atendimento muito personalizado. Então eu fiquei ali uns 6 meses me preparando, desenvolvi meu próprio software para atender, preparei materiais educativos bem personalizados, todos feitos por mim. Então eu tive uma imersão no meu consultório antes mesmo de me formar. E para fazer isso tudo, principalmente o meu próprio software, eu precisei me dedicar muito, então eu acabei dando mais atenção a esse projeto do que ao YouTube. Isso tudo aconteceu no início do ano passado e agora em maio eu estou completando 1 ano de início dos atendimentos online. E para aproveitar todo o cenário mais organizado, eu vou me dedicar mais ao YouTube. Antes eu vou dar umas atualizações para vocês de tudo que eu fiz nesse último ano. Eu comecei a atender no meu consultório online e também no consultório físico. Eu atualmente atendo em 2 cidades de forma fixa. Além do consultório online e físico, eu também fiz uma pós-graduação durante esse ano, já finalizei. Então eu sou especializada em emagrecimento e hipertrofia pelo IPGS. Essa pós-graduação me chamou bastante atenção porque tinha um módulo voltado só para a terceira idade. Geralmente a gente estuda muito hipertrofia e emagrecimento para adultos, para adolescentes, mas esse tinha um módulo bem atualizado para pessoas mais velhas. E esse foi um aprendizado bem interessante para levar para o meu consultório. Então vamos lá, atendimentos online, pessoalmente, minha pós-graduação e também no ano passado eu cheguei a fazer uma live aqui no YouTube porque eu lancei meu curso de emagrecimento, que foi um curso com 12 aulas online e mais acompanhamento nutricional. E atualmente eu vendo o curso de forma separada para que a pessoa não tenha a obrigação de fazer o acompanhamento nutricional comigo. E a ideia do curso é justamente essa, ensinar a pessoa lá do início até o fim como que ela vai tornar o emagrecimento possível a longo prazo, sem efeito sanfona. Então eu ensino sobre comportamento, sobre rotina, sobre os conceitos básicos de nutrição. Enfim, a gravação desse curso foi bem intensa para mim e foi muito divertido porque eu consegui aplicar todos os conhecimentos de dúvidas que eu estava reparando que eram muito constantes no consultório. E no curso eu consegui organizar todas essas ideias para dar um suporte melhor para os meus pacientes. Bom, essas foram as minhas atualizações profissionais do último ano. E eu abri uma caixinha no Instagram para vocês fazerem algumas perguntas em relação à minha profissão. Então eu vou responder as perguntas agora. Deixa eu abrir aqui. Eu separei 5 perguntas e eu vou organizá-las na ordem que faz mais sentido na minha cabeça. A primeira é: como você decidiu sair da engenharia de petróleo para cair na nutrição? E essa pergunta é para quem já me conhece há mais tempo, porque eu, antes de fazer nutrição, me formei em engenharia de petróleo, cheguei a trabalhar numa multinacional, mas eu não estava me encontrando lá e encarei uma outra faculdade que foi a nutrição. Eu decidi fazer essa transição de carreira porque eu percebi que a engenharia não estava alinhada aos meus ideais. Desde lá do começo da faculdade me perguntavam: você está gostando de engenharia? Eu gosto bastante, porque eu sempre gostei muito de maquinar as coisas, de entender como é que funciona, gostei muito de física, então foi por isso que eu optei pela engenharia inicialmente. Mas eu sentia falta da parte social, do lidar com outras pessoas. Minha vida inteira eu fui escoteira, então eu sempre ajudei muito os outros. Gostei de trabalhar em comunidade, em grupo, e na engenharia eu não encontrava isso, era apenas números, dinheiro, logística, tempo, e foi ali já no estágio de engenharia que eu percebi que eu não estava no lugar certo. E nesse cenário de incerteza durante o meu estágio, eu comecei a pesquisar muito sobre meditação, sobre alimentação saudável, e eu fui me apaixonando por todo esse universo. E o meu plano inicial era um dia fazer nutrição quando eu fosse aposentar, mas eu acabei encarando esse desafio um pouco antes e já emendei a nutrição logo após a engenharia de petróleo. Resumindo, eu decidi sair da engenharia de petróleo para a nutrição porque eu sentia falta desse contato, de trabalhar com gente. Na época foi uma decisão muito difícil de ser tomada, mas hoje eu não me arrependo nem um pouco dessa decisão. A outra pergunta é: prefere atender no online ou presencial? Eu não diria que eu chego a ter uma preferência por um tipo de atendimento, mas o online me permite alcançar pessoas diferentes
e de lugares que eu não imaginava. Então, o online me permite atender pessoas que moram na Itália, no México, em Paris. E isso é muito legal do atendimento online, porque pessoas que se identificam com o meu trabalho se tornam mais acessíveis. E eu gosto muito disso do atendimento online. Então, se eu tivesse que escolher, seria o atendimento online. Terceira pergunta: o que mais gostou e o que menos gostou nos primeiros atendimentos? Acho que o que eu mais gostei foi a liberdade de ter autonomia no meu consultório. Durante os estágios a gente tinha ali meio que um passo a passo para seguir o atendimento. No meu consultório eu idealizei tudo do meu jeito, então já nos primeiros atendimentos, quando eu vi que estava fluindo, que estava funcionando do meu jeito, foi muito recompensador. Já o que eu menos gostei nos primeiros atendimentos, acho que é uma falta de controle na questão do tempo. Às vezes uma consulta que poderia durar uma hora e meia, eu estava demorando 2 horas. Mas isso tudo por falta de habilidade, de perceber, de saber liderar a conversa. Porque o atendimento numa consulta nutricional, principalmente a primeira consulta, a gente tem que ouvir muito o paciente. Mas a questão não é só ouvir o que o paciente tem a dizer. A gente tem que aprender a guiar o paciente para ele poder contar a história da forma que a gente possa conhecê-lo de forma rápida. E no começo não tem como a gente ter essa habilidade, é uma coisa que vai desenvolvendo. E não ter o domínio dessa habilidade ainda foi o que eu menos gostei no início. Quarta pergunta: o que foi mais difícil no começo e o que foi o mais fácil? O mais difícil foi... Deixa eu pensar. O mais difícil foi desenvolver o meu software e o meu site, porque fui eu que fiz tudo. Então foi difícil porque eu tive que aprender uma habilidade totalmente nova, mas apesar de ter sido difícil, foi muito recompensador porque tá tudo do meu jeito. E eu sou bem assim, bem enjoada. Gosto de ter tudo bem controladinho do meu jeito. Não consigo me adaptar aos softwares já planejados pelas outras pessoas. E o que foi o mais fácil? Difícil, né? Eu não considero nada fácil. Porque todas as coisas que eu me proponho a fazer, por mais que sejam simples, eu me esforço 100%. Então, eu sempre tento ir um pouquinho além do meu objetivo. Então, acaba que nada é muito fácil. Mas vamos dizer, então... gente, não tem como eu dizer que foi algo fácil, não. Porque tudo é muito difícil no começo. Porque no começo você tem que planejar todos os materiais iniciais, desde ficha de anamnese, ficha de paciente, logo, site, todas as coisas que depois vão ser padronizadas, no início a gente tem que fazer. Então, isso não tem como ser fácil. Os primeiros atendimentos não são fáceis justamente pela falta de habilidade de guiar uma consulta. Nem mesmo a captação de pacientes é muito difícil, porque marketing não é uma coisa que a gente aprende na faculdade, e por mais que tenha feito cursos por fora, eu não acho essa parte fácil até hoje. Então não tem como eu dizer que foi algo fácil, tudo foi muito difícil. E para finalizar, justamente uma pergunta que tem tudo a ver com isso. Qual foi a maior dificuldade? Porque, resumindo, tudo é difícil. Tudo que muito vale, muito custa. Então, tudo é difícil. Pra gente entregar algo com qualidade, tem que se esforçar muito, né? Então, não há algo fácil. Mas, com certeza, a minha maior dificuldade foi no que eu tinha menos domínio, que foi a parte de marketing e captação de novos pacientes. Isso eu ainda tenho dificuldade até hoje, já estou aí 1 ano tentando melhorar isso, estou fazendo curso, mas ainda é uma dificuldade. Com essa pergunta eu encerro esse primeiro vídeo de retorno. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu anúncio de volta ao YouTube. E eu quero dizer que daqui pra frente eu vou continuar com o mesmo princípio que eu tinha lá no começo, no primeiro vídeo que eu postei aqui no canal do Vida Saudável, que era descomplicar a alimentação saudável. Porque ainda hoje eu vejo muita fake news sobre alimentação na internet, muita gente propagando dietas restritivas que não fazem sentido, ou dietas que não fazem sentido nenhum, como dieta da lua, do tipo sanguíneo, coisa que não tem evidência científica nenhuma. E nós precisamos de um espaço para propagar informações verídicas e uma nutrição mais real, mais descomplicada. Então eu me proponho a trazer esse tipo de conteúdo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!